as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, com todo
Boa noite, graças e paz. Estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor, engrandecer o nome dEle, que é digno de toda a honra, de toda a glória. E como é bom estar firmado nesse amor, estar firmado naquele que tem o controle sobre tudo. Então, que essa música possa ser a nossa oração, que a gente possa encontrar nele consolo, abrigo e refúgio nesse tempo de incertezas, e que por isso a gente diga que ele é santo, que ele é o alfa e o ômega. Então, tu és santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno, todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, oh, Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, o Senhor das Reis, Deus Emmanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, o ômega, princípio e fim, Salvador, Messias.
em ti. Amém. Seu nome é. Se você estiver aí na sua casa, fique, eu sei que você está em casa, fique em pé, adore o Senhor, como se você estivesse aqui junto conosco. É uma boa oportunidade de a gente relembrar, trazer à memória aqueles momentos de comunhão que a gente não tem podido viver juntos, mas a gente tem aqueles momentos na nossa memória. E eu me lembro que 2 semanas antes da gente entrar em quarentena, o pastor Jades, numa reunião à noite, ele estava dizendo para a gente aproveitar o tempo que a gente tinha juntos aqui na igreja, porque a gente não sabia aproveitar, e realmente a gente não sabe aproveitar esse tempo. Parece que é algo mecânico, que a gente vem, cumpre, vai embora, passa a semana toda pensando em qualquer outra coisa, e eu espero que depois, quando isso tudo passar, e vai passar, a gente possa ter mudado algo no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento enquanto irmãos. Aproveitar esse momento aqui na igreja, não que seja o local, mas que seja aquele momento, que a gente possa abraçar mais os irmãos, que a gente possa viver intensamente aquelas 2 horas de culto que normalmente a gente passa aqui. Que a gente, na maioria das vezes, alguns passam um bom tempo mexendo no celular, outros passam saindo e voltando para ir beber água, para ir no banheiro. Então, que a gente possa refletir sobre isso, mas que em todas essas coisas o nome dele continua sendo, ele é. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, o raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Que essa música possa nos trazer vigor à nossa alma e saber quem Ele é. Essa música fala das características de Deus. Ele é tudo isso que a gente cantou e muito mais. Então que a gente possa cantar com bastante firmeza. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome.
todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Agora a gente vai fazer assim, ó. Todo, só vocês. Mais uma vez, todo louvor, todo louvor, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é Amém. Essas próximas duas músicas que a gente vai tocar estou mexendo aqui no celular porque eu vou pegar só a partitura, tá? Mas a gente já está nessa pegada de fazer live, de fazer streams, né? Há pelo menos aí 4 semanas já, não é isso, gente? 4 semanas. E eu tinha percebido que a gente não estava tocando os hinos. E tenho certeza que tem gente que está nos assistindo, que vai nos assistir, que também gosta dos hinos, e é um patrimônio nosso. E aí eu escolhi 2 hinos que falam disso, do louvor a Deus, do nosso desejo de adorar o Senhor. E esse que a gente vai tocar agora, ele tem um xodó nosso, que é o baião, um ritmo bem nosso. E eu queria convidar os irmãos também a cantar junto conosco, o desejo de adorar o Senhor. A gente vai repetir 2 vezes, porque aí se você não conseguir lembrar da letra na primeira, da segunda vez você canta conosco. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar. A ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar e tua voz ouvir, em teus caminhos santos quero sempre andar. A ti eu louvarei aqui no porvir. Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Amém. E o próximo hino é um hino que tem uma letra bastante profunda. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Então os irmãos já devem ter percebido que hoje as músicas ela é para nos relembrar esse louvor que a gente precisa entoar ao Senhor. Todas as músicas escolhidas hoje, os meninos estão vendo aqui, para nos fazer relembrar disso. Louvor não é só cantar. Tudo que a gente faz para o nome do Senhor, isso é louvor. Mas as canções, a música ela tem um poder, e eu acredito fielmente que isso vem do coração do Senhor. A música nasceu no coração do Senhor, e Ele gosta quando eu acredito que Ele tem prazer quando a gente adora Ele, cantando e rende louvores a Ele. E que a gente também não perca as oportunidades de poder cantar, bendizer o nome do Senhor, exaltar o nome dele através do canto. E essa música, Bendito Seja Sempre o Cordeiro, ela traz
essa visão, um dia todo joelho, toda língua se dobrará e confessará o nome do Senhor. De todas as tribos, povos e raças, não vai existir distinção, não vai existir preconceito. Então essa música ela nos relembra isso. Então que a gente possa louvar o Senhor de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, língua especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Em nós só nos cabe todo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por este dia. Obrigado pela semana que se passou e por essa que se inicia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é refúgio, proteção, consolo. E nós precisamos disso, Senhor. O Senhor sabe o quanto tem sido inquietante viver essas semanas de incertezas, muitas vezes sem podermos ver aquelas pessoas que tanto amamos, seja da nossa família, seja os nossos amigos. Outras pessoas, ó Pai, que têm perdido seus entes queridos. Nós não sabemos o teu intento, nós não conseguiremos nunca conhecer os teus pensamentos, mas nós cremos na tua palavra e ela diz que o Senhor tem pensamentos e esses pensamentos são pensamentos bons para o teu povo, Senhor. E nós cremos fielmente nisso. Nós cremos que nada pode sair do teu controle, Senhor. Nada. Mas que tem sido dia difícil, Senhor. Tem sido dias que a gente não... Muitas vezes a gente perde a esperança, mas a gente não quer perder essa esperança, Senhor, porque sabemos que a esperança vem de Ti. Então que o Senhor possa limpar os nossos olhos para a gente consiga enxergar os milagres, ó Pai. Que a gente possa ter sensibilidade nos olhos, no olhar. Que a gente possa saber que o Senhor está conosco, ó Pai. Que a gente possa sentir a Tua presença o tempo todo, Senhor. Que essas músicas que entoamos aqui, ó Pai,
possa ser um instrumento para tocar a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Todos nós que estamos aqui para te servir e servir os nossos irmãos, Senhor. Para que nesse turbilhão de incertezas e de dificuldades, a gente, através da nossa música, através daquilo do nosso talento que o Senhor colocou nas nossas mãos, que a gente também possa ser um instrumento que possa trazer paz à vida dessas pessoas. Então, fazemos essa oração com um coração humilde, Senhor, com um coração rendido a Ti, Senhor. Que esse possa ser o nosso desejo, Senhor, Te adorar e fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e que o Senhor também agora abençoe a vida do pastor Jades, que ele possa trazer uma mensagem de esperança e regozijo ao nosso coração, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Oi, gente, graça e paz, boa noite a todos e todas. E a gente está muito feliz nesse domingo de poder partilhar mais uma vez a palavra com você. E foi muito interessante porque na live de quarta-feira, que a gente tem feito pelo Instagram, nós estudamos o texto de João 9. E aí, enquanto estava fazendo a pesquisa do texto, estudando o texto, os olhos passaram por João 10, em que Jesus afirma ser o bom pastor, né? Eu imagino que, assim como eu, a gente tem vivenciado pensamentos que transitam entre segurança e abandono, né? Tem hora que a gente se sente muito bem seguro, tem hora que, por conta das notícias ou por uma questão emocional mesmo, pessoal, a gente se sente completamente abandonado, impotente, e de fato é o que a gente está vivendo agora. Então, quando estava passeando aí pelo texto de João 9, eu passei a vista em João 10, e aí me senti provocado a gente meditar no texto de João 10 hoje à noite. Então, João 10, do verso 1 até o verso 20, que diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas os ouvintes não entenderam o que ele estava querendo dizer. Então Jesus afirmou novamente: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim se eu não quiser dá-la. Eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta foi a ordem que eu recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos e muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que vamos ouvi-lo? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por tudo que aconteceu hoje, pela bênção de estarmos aqui cultuando ao Senhor mais uma vez essa noite, pela vida desses irmãos que estão aqui essa noite gravando e tocando, cantando, orando, contribuindo para que a gente pudesse cultuar juntos a cada família, cada grupo de irmãos, cada pessoa individualmente na sua casa, e nós podendo cultuarmos juntos, coletivamente. Abençoa a tua palavra, que ela nos provoque, fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe, nos dê paz e consolo nesse momento que a gente está vivendo. Nós confiamos em Ti, o Teu nome é bendito, sobre Ele toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, como disse Carlinhos aqui. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, né? Panorama do texto bem rapidinho. Aqui em João 9, Jesus tinha curado um cego de nascença. Então, essa afirmação aí de Jesus, ela é uma afirmação de confronto aos fariseus judeus. Jesus havia confrontado então, estava confrontando então esse pessoal, porque eles estavam exatamente preocupados em saber como é que o cego foi curado, por que foi curado no sábado, aquela coisa que a gente já viu se repetir em João 5, quando Jesus também curou o homem na porta das ovelhas, né? Então aconteceu a mesma coisa, os fariseus estavam mais preocupados em quando curou, por que curou, quem curou, do que está preocupado com as pessoas. Então Jesus vem aqui e ele faz nesse texto aqui um confronto em relação àqueles judeus. Nesse confronto eu quero estudar com você essa noite aqui, a gente meditar sobre isso, duas afirmações de Jesus principais. A primeira afirmação de Jesus é: eu sou a porta, verso 7 do capítulo 10. Jesus, antes de chegar no verso 7, ele conta uma ilustração que é bem comum para aquele povo ali que provém de uma realidade rural, né? Essa lógica de que o pastor cuida das ovelhas é uma ilustração bem conhecida do povo de Israel e também é conhecida da gente, mesmo que a gente não viva numa realidade rural. Então Jesus está dizendo ali que ele é a porta. Então você precisa agora voltar um pouquinho o texto e perceber que Jesus ilustra dizendo o seguinte: o que é a porta, né? Ele cita que aquele que não entra pela porta é salteador, é ladrão, né? Então o que ele está querendo dizer? Para aquele público ali, que era um público de fariseus, que estavam querendo, na verdade, pegar Jesus em contradição, Jesus está dizendo assim: eu sou a porta. João 14, 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, né? Naquele texto bem conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus afirma que eu sou a porta, e ele está querendo ilustrar, dizendo que todos aqueles que vieram antes dele eram assassinos e salteadores, e que se alguém não vem através dele, é porque entrou no aprisco das ovelhas de maneira equivocada. Acho que se você, talvez no colégio que você estudou, em algum lugar que você estava, havia um portão de acesso e um muro, né? E aí de repente o portão foi fechado por algum motivo, o segurança foi lá para o portão por algum motivo, e de repente você vê uma turma pulando o muro. Normalmente quem pula o muro está errado, né? É porque está fazendo uma coisa que não deve. E é isso que Jesus está confrontando aqui. Jesus então está nesse primeiro bloco, do verso 1 ao verso 10, ilustrando que ele vem, que ele é essa porta, a porta que dá segurança para as ovelhas estão dentro do aprisco,
Então, o acesso às ovelhas só é obtido através daquele que é a porta, ou que está na porta, cuidando das ovelhas. Então, Jesus começa dizendo que Ele é essa porta sobre o qual as ovelhas estão seguras. Que aqueles que pulam o muro são salteadores. E aí, a versão que eu usei, que é a Nova Versão Internacional, ela não distingue muito bem isso. Ela usa o termo assalariado. O assalariado não é um termo muito bom. Na verdade, o que ele quer dizer com assalariado aí é mercenário. Aquele que é mercenário, ele então está preocupado em receber o dinheiro dele. Quando o perigo aparece, então ele deixa as ovelhas, vai embora, e aí o lobo vem e fere as ovelhas. Então, Jesus está dizendo aqui no texto, para esses fariseus, que Ele é a porta, que Ele concede acesso seguro às ovelhas, que Ele tem essa condição, e aí a gente vai estudar hoje à noite, do porquê que Ele é essa porta e porquê que Ele é o bom pastor. Então, veja só, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo a gente, em tempos de insegurança, ouvir da palavra de Deus, Jesus dizendo que Ele é a porta, que Ele nos conduz à segurança, que Ele não é mercenário, que Ele é esse bom pastor, deve tranquilizar o coração da gente. E é interessante porque Jesus continua essa ilustração, e aí a gente vai agora para o verso 11, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. Você sabe que esse termo bom pastor tem a ver com a natureza de Jesus. Ele usa isso em Marcos 10. Quando alguém chega para ele e diz assim: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele chama Jesus de bom. E aí Jesus diz: por que me chamas de bom? Só há um bom, que é aquele que está no céu. Então, quando Jesus usa aqui novamente bom, ele está afirmando a divindade dele. Ele está dizendo assim, que ele é o bom pastor, no verso 11, e que esse bom é um atributo intrínseco de quem Jesus é. Faz parte da natureza de Jesus. Não tem a ver com a tarefa de cuidar das ovelhas. Tem a ver de ele ser o bom pastor, porque ele é Deus. Porque faz parte da natureza dele. E nesse tempo, irmãos, em que a gente questiona em que será que o Estado pode cuidar da gente? Será que as organizações e instituições do Estado podem cuidar da gente? Né? Será que as profissões podem cuidar da gente? E a gente percebe que por maior que seja o esforço, tanto de um quanto de outro, não podem. Jesus está afirmando aqui no verso 11, então, que a natureza dele, de ser bom, ele está afirmando que ele é o bom pastor, porque ele pode cuidar das ovelhas. E voltar-se a Jesus, irmão, eu tenho voltado àquela ilustração que eu compartilho aqui na igreja, de que nós acordamos de manhã e precisamos conversar com Jesus, com aquele que enquanto estivemos dormindo, trabalhou por nós, diz a palavra. E que nós podemos olhar e sentar na cama, e ao invés de levantar, agora está mais fácil, né? Que a gente tem uma outra agenda, mas parar e conversar com Ele sobre o dia, sobre as nossas preocupações, sobre aquilo que sonhamos. Vez por outra a gente tem um sonho que assalta a gente de noite, né? Acontece com você, acontece comigo também. Algo que a gente sonha, que a gente fica preocupado. Então, voltar para falar com Jesus sobre isso, porque Ele é o nosso bom pastor. Nós temos com quem falar, nós temos com quem partilhar. E Jesus afirma que Ele é o bom pastor. E aí ele dá umas características do porquê Ele é o bom pastor. Eu quero transitar com você por essas. Primeiro, do verso 11 ao verso 13, Jesus é o bom pastor porque Ele dá a vida pelas ovelhas. Essa é a diferença do bom pastor para o mercenário. O mercenário ele é motivado pelo dinheiro, ele tem outras motivações, ele tem outros interesses. Acho que você conhece alguém que de repente você olhou assim, fulano faz isso porque ele tem outro interesse. Não é um interesse nobre. Jesus não. Jesus ele é um bom pastor, ele é o bom pastor, porque ele dá a vida
pelas ovelhas. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Jesus escolheu nos amar e morrer por nós, em morte de cruz. Já falamos aqui sobre o que é morrer na cruz. Cruz não é só uma morte para quem cometeu um crime. Cruz é uma morte para quem cometeu um crime hediondo e cujo estado quer envergonhar a memória dessa pessoa. Jesus se submete a isso, porque Ele é o pastor que deu a vida por nós. Se Jesus não vai à cruz, se Jesus não toma o nosso lugar como Cordeiro de Deus, João 1:29, nós iríamos para a cruz. Nós estaríamos lá morrendo na cruz, estaríamos em perigo morrendo na cruz. Mas o nosso bom pastor, que é também a porta, morre por nós, porque Ele deu a vida por nós. Ninguém nunca, jamais, se fez inocente para tomar o lugar de um culpado. Talvez você tenha ouvido histórias assim de parentes, uma mãe que quis ir no lugar do filho, um marido que quis tomar o lugar da esposa, essas histórias já assim. Mas eu acho pouco provável que você tenha ouvido a história de alguém que tomou o lugar de alguém culpado, e essa pessoa inocente tomou o lugar desse culpado, sendo ele completamente estranho. E Jesus deu a sua vida por nós, porque Ele é o bom pastor. Você sabe que, ao contrário dos outros animais, porcos, cães, as ovelhas dão muito trabalho. Muito trabalho. Certamente, se você procurar na internet características de ovelha, você vai ver que a ovelha precisa de um lugar muito bem arrumadinho para dormir, ela não dorme em qualquer lugar, ela precisa de uma série de condições, ela não come de qualquer jeito, ela é um animal muito frágil, enfim. E Jesus foi o bom pastor, porque Ele deu a vida por nós. Então descanse no pastoreio de Jesus, que é o bom pastor. Segundo, verso 14 e 15, Jesus é o bom pastor porque Ele conhece as ovelhas. Que coisa extraordinária. Maravilhoso. Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Há algumas citações na Bíblia que falam como Deus nos conhece pelo nome. Isaías 44:2b é uma delas. Quando nós ainda estávamos na barriga da nossa mãe, Deus nos conhecia. Há textos que dizem que Deus nos teceu quando a gente ainda era informe, quando a gente não tinha forma. E aqui Jesus chega no verso e Ele diz que Ele é o bom pastor, que inclusive nos conhece. Ele sabe se a gente está bem hoje, Ele sabe se nós não estamos bem, Ele sabe se a gente está com medo, Ele sabe se nós não estamos com medo, e apesar disso, Ele continua querendo tomar conta da gente. Eu imagino que essa é uma das crises da mulher samaritana, da mulher samaritana, que foi flagrada em adultério. Da mulher à beira do poço. Perdão, João 4, a mulher à beira do poço, em que, apesar de ela dizer: venha e veja o homem que me disse tudo quanto eu fiz, Jesus sabia tudo que aquela mulher tinha feito, e Jesus ainda assim acolhe aquela mulher. Jesus não só acolhe aquela mulher, como Ele ainda diz a ela: olha, vai e traz teu marido. Ela diz: não, eu não tenho marido não. E Jesus diz: eu sei que você não tem marido, você já teve 4 e o que tem agora não é seu. Mas antes de dizer isso, Jesus já tinha convidado e acolhido também, demonstrado a disposição dele em acolher aquela mulher, apesar dela ser quem é, apesar daquele que não é marido dela ser quem é. Jesus é o nosso bom pastor, porque apesar de saber quem nós somos, continua cuidando de nós. Então eu preciso dizer isso a você, eu preciso dizer a você que o que quer que você esteja passando não é fruto
da raiva de Deus, da ira de Deus por você. Porque como diz Paulo no capítulo 8 de Romanos, a ira de Deus foi aplacada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a ira de Deus foi como se um balde de água fria foi jogada sobre a chama do animal que ia ser sacrificado em holocausto. Então, eu preciso dizer a você, e vez por outra ouvimos isso: Deus está com raiva de mim, eu perdi o emprego, talvez sua conta, o acesso à Caixa Econômica agora você não está conseguindo, o aplicativo não está dando certo, o dinheiro não caiu na sua conta, sei lá. Mas uma coisa eu sei: Deus é o nosso bom pastor que nos conhece e nos ama, porque Ele deu a vida por nós. Jesus continua no verso 16, e eu estou já caminhando para o final, e ele diz assim: tenho ainda ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha, voltemos ao início do texto. Jesus está falando para um povo que é judeu. Então, quando Jesus cita que há uma ovelha de um outro aprisco, muito provavelmente Jesus está falando dos gentios. Jesus está dizendo: eu não sou só Senhor desse grupinho aqui religioso, não. E Jesus não é só Senhor de uma denominação religiosa, evangélica, cristã, católica. Jesus, ele é o bom pastor, e o aprisco de Jesus é muito maior do que os nossos clubes e os nossos grupos, os nossos guetos religiosos. Jesus estava tentando dizer isso aqui no verso 16: há ovelhas que não são desse aprisco, e Jesus vai atrás dessas ovelhas. Ele diz ainda no verso 16: é necessário que eu também as conduza. Eu quero convidar você a se deixar pastorear por Jesus como seu bom pastor. Amanhã de manhã, quando a gente acordar, hoje à noite, quando a gente for dormir, nós precisamos nos deixar guiar pelo nosso bom pastor. E no final do texto, no verso 17, Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém pode tirar a minha vida de mim. Veja quem Jesus estava dizendo isso àquele povo que anteriormente, inclusive no capítulo 8 de João, queria matar Jesus. E aí Jesus agora está dando uma resposta muito direcionada para ele: olha, vocês querem me matar? Até Jesus diz: vocês se dizem filhos de Abraão, mas vocês são filhos de Satanás, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não iam querer me matar. E agora Jesus diz assim: olha, ninguém pode tirar a minha vida se eu não quiser dar. Jesus está dizendo para esse mesmo grupo. Jesus está dizendo assim: eu de mim mesmo a dou voluntariamente. Por isso, meu Pai me ama. Eu a dou para depois retomá-la. No roteiro de estudo você vai ver muitos textos que falam sobre Deus ressuscitar Jesus. Este é um dos poucos textos que Jesus diz que ia retomar a sua própria vida, como se ele estivesse dizendo que tem o poder de ressuscitar a si mesmo. Mas o principal do texto não é essa discussão sobre quem ressuscita quem. O principal desse texto é Jesus dizer que estava disposto a morrer, dar a sua vida voluntariamente pelas ovelhas como eu e você. Hoje no mundo todo há muitas ovelhas do aprisco de Jesus, espalhadas no meio de tantas tribos, línguas, povos e nações. Deus continua em Cristo Jesus buscando essas ovelhas, tentando dizer a essas ovelhas: deixe-me pastorear você, porque amo você, porque conheço você, porque dei minha vida
por você. Por isso eu quero encerrar com um texto que já aprendemos em Romanos 8, verso 37, que nada pode nos separar do amor de Deus por nós. Amanhã, quando você acordar, se vier um pensamento de dúvida sobre como está a sua relação com Deus, do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista de você, avalie sempre como está a sua relação com Deus, mas do ponto de vista de Deus para com você. Deus mostrou o seu amor, e o ponto máximo do seu amor, o ápice do seu amor, foi entregar Jesus na cruz por você. Ele ama você, Ele quer pastorear você. Então, nos deixemos pastorear por Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quero convidar você a orar mais uma vez. Convidar você a compartilhar essa mensagem de esperança. Compartilhe essa mensagem de esperança com outras pessoas. Envie para outras pessoas, para que elas ouçam que há um Deus que enviou seu Filho, nosso bom pastor, que deseja cuidar de nós nesse momento. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, e nele nós encontramos segurança. Vamos orar. Senhor, oramos pela Tua igreja, oramos por esse momento aqui, agradecidos pela Tua palavra. Que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Oramos por aqueles que estão nesse momento cultuando junto conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, boa noite para vocês que estão em casa. Queremos também trazer mais uma palavra de oração e pedir que você medite sobre isso que foi falado aos nossos corações essa noite, sabendo que o Senhor, Ele quer nos alimentar, quer nos fortalecer, quer nos ajudar a suportar esse momento e vencê-lo. Eu creio nisso. Então, feche aí os seus olhos mais uma vez, que a gente vai continuar falando com Deus. Pai bendito, nós queremos ainda agradecer a Tua provisão nesses dias difíceis. Agradecer porque tantas pessoas, ONGs, instituições têm se levantado para trazer a provisão para tantas pessoas que não têm de onde tirar o sustento, o alimento do dia a dia. Queremos pedir que o Senhor continue trazendo, Pai, essa consciência, essa sensibilização, para que as necessidades básicas possam ser supridas. Queremos ainda contar com as Tuas misericórdias sobre toda a nossa nação, pedindo que o Teu socorro se faça presente, que possamos estar com os corações quebrantados e nos colocar diante do Senhor, aguardando, Senhor, pela Tua direção, pelo Teu pastoreio, e que possamos estar sensíveis à Tua voz, que o medo não nos domine, que o medo não nos paralise, não nos encarcere, mas que sejamos fortes em Ti para suportar a provação e vencer, passar com bravura. Queremos colocar diante do Senhor a vida das pessoas, ó Deus, que estão enfermas, que têm sido infectadas com esse vírus e tantas outras que estão enfermas com outras doenças, por outros motivos. Queremos pedir que a Tua graça repouse sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor derrame da Tua cura, que elas sejam atingidas, ó Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pedimos também que nesse momento o Senhor esteja confortando o coração dos familiares que perderam os seus entes queridos por causa dessa pandemia, Senhor. Queremos também pedir que o Senhor console os outros corações que também estão enlutados
por perderem seus parentes, seus queridos em outras circunstâncias. Ó Deus bendito, que o fato dessas pessoas terem sido guardadas por Ti não nos leve ao desespero. Não permita que isso faça o medo, o pavor crescer, mas que o Senhor sustente a nossa fé. Ajuda-nos a buscar diariamente a Tua face e sermos achados por Ti. Ó Pai bendito, queremos ainda, Senhor, Te entregar a vida dos nossos governantes e pedir que o Senhor dê orientação, dê sabedoria para que eles tomem as melhores decisões, sabendo que o que eles decidirem estará atingindo a vida de todos os brasileiros. Queremos também, Senhor, agradecer, porque apesar de toda a turbulência que vivemos nesse planeta, que é algo mundial, o Senhor continua mostrando pequenos milagres. O Senhor tem despertado novas razões e novas motivações para vivermos. O Senhor tem ajudado muitas famílias a estarem mais próximas e unidas, mais preocupados uns com os outros, mais interessados em saber como estão os seus pais, os seus filhos, os seus parentes. Ó Deus bendito, Tu és o Deus que tira do caos coisas maravilhosas. Eu me lembro que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e no meio desse caos, o Senhor transformou tudo isso em uma grande beleza. E que nesse caos o Senhor também transforme a vida de cada um de nós em algo com mais sentido, algo que tenha mais consistência, para que possamos, em qualquer momento, expressar qual a razão da nossa fé. Nós oramos assim, ó Deus, e colocamos diante do Senhor a vida de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, pedindo que o Teu Santo Espírito esteja falando aos corações, trazendo o conforto necessário, trazendo esperança, sabendo que em Ti a nossa fé não é vã, sabendo que em Ti o Senhor nos fortalece, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. Nós agradecemos a Tua bondade e oramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lá, a Tua mão está. A música tem trazido regozijo para minha alma. Então, que a gente, se você puder procurar aí no YouTube, lá, Paulo César Baruch, e aí vocês vão ver e ouvir, poder se alimentar dessa música. E a próxima, Âncora, é uma música que também tem me feito pensar muito, onde eu tenho colocado a minha esperança, onde eu tenho depositado a minha esperança. Então, que essas músicas, assim como a palavra do pastor Jades, possa nos dar o alimento necessário e que a gente continue buscando durante essa semana nos alimentarmos para estarmos fortes nessa batalha tão difícil. Fim do horizonte, no canto mais distante lá, a Tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, Tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, a Tua mão está.
posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está, a tua mão está na imensidão do firmamento. Em todos os momentos, a tua mão está. No coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Ele está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o meu consolo nele está, Deus está, nossa alegria nele está, nossa esperança nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Espero em ti, minha âncora tu és, no temporal, firme estou em ti. Em teu
São fiéis as promessas da cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Eterno Deus, tu que és e que virás, seguro estou, não me deixarás. São fiéis as promessas da cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. São fiéis as promessas da cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em... Repita isso, irmão. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. São fiéis as promessas da cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Boa semana, irmãos. Que o Senhor nos abençoe.